Você acha que o 13 de maio foi o dia da libertação? Se enganou. Na verdade, o Brasil só assinou um papel. E no dia seguinte, jogou 700 mil pessoas na rua e disse: se virem. A Lei Áurea, vendida como símbolo de liberdade, foi o maior presente de grego da história brasileira. Liberdade? Sim. Mas também fome, abandono e injustiça. Hoje, eu vou te contar como a abolição da escravidão foi transformada em uma farsa. E como a princesa Isabel ganhou o título de heroína, apagando quem realmente lutou pela liberdade. Na escola, a história é simples. A princesa Isabel, sensibilizada, assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Mas a verdade é outra. Em 1888, o sistema escravista já estava em colapso. Os escravos fugiam em massa. Os quilombos cresciam. E a economia do país já não se sustentava com base no cativeiro. A pressão internacional aumentava, a Inglaterra ameaçava cortar laços comerciais, e o Brasil era o último país das Américas a ainda ter escravidão. Ou seja, a abolição não foi um ato de compaixão. Foi desespero político. A princesa Isabel não libertou ninguém. Ela apenas oficializou uma libertação que o povo negro já estava conquistando sozinho. E sabe quantos artigos tinha a Lei Áurea? 2. Apenas 2. Nenhum deles falava sobre terra, salário, moradia, educação ou reparação. Nada. A lei dizia, simplesmente, que a escravidão estava abolida, e pronto. Como se a liberdade fosse apenas o contrário da corrente. Mas o que acontece quando você solta uma pessoa sem oferecer nada? Sem emprego. Sem casa. Sem terra. Sem futuro. A resposta veio no dia seguinte. 14 de maio de 1888. O dia do abandono. 700 mil pessoas livres e perdidas. Sem salário, sem direitos, sem rumo. Os antigos senhores de escravos se recusaram a pagar por trabalho livre. E o governo? Fingiu que não viu. Nenhum plano, nenhuma política pública, nenhuma assistência. Nada. Enquanto isso, o Império gastava fortunas trazendo imigrantes europeus. Eles recebiam terras, casas e incentivos para ocupar o mercado de trabalho. O recado era claro: você, negro, que construiu o país, não serve para o novo Brasil. A abolição veio sem reparação. E a liberdade virou sinônimo de miséria. Os abolicionistas negros sabiam que isso aconteceria. Luiz Gama, André Rebouças, José do Patrocínio. Esses nomes quase não aparecem nos livros. Mas foram eles que lutaram de verdade, nas ruas, nas fugas, nos tribunais, nos jornais. Luiz Gama libertou centenas de pessoas usando brechas na lei. André Rebouças propôs projetos de inclusão social e reforma agrária. José do Patrocínio mobilizou multidões pela abolição total e imediata. Eles foram os verdadeiros arquitetos da liberdade. Mas quem ficou com o crédito? A princesa. A elite nunca se preocupou com justiça. Ela só queria manter o poder. Quando a Lei Áurea foi assinada, os barões do café perderam sua principal fonte de riqueza, a mão de obra escravizada. Furiosos, eles juraram vingança. O barão de Cotegipe, um dos mais poderosos da época, olhou para a princesa Isabel e disse: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. E ele estava certo. Pouco tempo depois, a monarquia caiu. Os barões financiaram o golpe que instaurou a república. E assim, os mesmos que sustentaram a escravidão continuaram no poder, só mudaram o nome do regime. O império caiu, mas o sistema continuou. Sem casa, sem emprego, os libertos foram empurrados para as periferias das cidades. No Rio de Janeiro, se refugiaram nos morros. Em São Paulo, nas encostas e terrenos abandonados. Foi ali que nasceram as primeiras favelas. Não como símbolo de resistência, mas como consequência do abandono. E para completar a farsa, o Estado criou novas leis. A mais cruel delas, a Lei da Vadiagem.
Ela dizia que quem não tivesse emprego fixo podia ser preso. Ou seja, o mesmo Estado que não ofereceu trabalho, criminalizou quem não tinha. A abolição libertou o corpo, mas manteve a prisão social. O Brasil se orgulha de ter abolido a escravidão, mas nunca aboliu o racismo. A liberdade veio sem chão, sem direitos, sem futuro. Enquanto os brancos herdavam terras, educação e poder político, os negros herdavam a marginalização e o esquecimento. Essa é a verdadeira herança da Lei Áurea, uma liberdade que começou e terminou no papel. A elite perdeu o trono, mas manteve a terra. O povo negro ganhou a liberdade, mas perdeu o país. A farsa da Lei Áurea não acabou em 1888. Ela só mudou de forma. Está nas ruas, nas favelas, nas estatísticas, nos preconceitos. E o mais cruel é que, até hoje, tentam vender a princesa Isabel como símbolo de bondade, quando, na verdade, ela foi o rosto de uma transição política feita para manter tudo como estava. O império acabou. A república chegou. Mas o abandono continuou. O 13 de maio não foi o fim da escravidão. Foi o início da exclusão. O começo da desigualdade que ainda define o Brasil. E é por isso que, quando você olha para a história, precisa perguntar: quem realmente foi liberto? E quem continua preso? Se isso te chocou, deixa o like e comenta: a Lei Áurea foi solução ou o começo da treta? Obrigado por ficar aqui e até a próxima história descomplicada.